Olha, vai ser divulgado amanhã um relatório que aponta a situação nos presídios e unidades prisionais aqui de Alagoas. Esse relatório foi feito pelo Ministério Público, pela OAB e pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A Beatriz Lacerda está com a promotora Carla Padilha para trazer mais detalhes, inclusive em primeira mão, do que vai ser apresentado amanhã nesse relatório. Beatriz Lacerda, com você. Mais uma vez, boa noite para você, Edson. Para quem está em casa, chegou agora para acompanhar o Cidade Alerta Alagoas, o assunto que a gente vai trazer agora é muito delicado e só quem tem uma atenção mais focada nisso são os órgãos de fiscalização, que efetivamente podem entrar hoje nas unidades prisionais e saber o que de fato acontece lá dentro. Porque a gente não tem acesso, né? A gente não tem fotografias, mas esses grupos podem entrar lá. A OAB, também o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no sistema e o próprio Ministério Público. Então, eles fizeram uma fiscalização no ano passado e produziram um relatório com o que foi visto lá dentro. E o resultado é estarrecedor, porque, de acordo com o Ministério Público e também a OAB e o próprio mecanismo, há casos flagrantes de torturas diversas, além de maus-tratos contra a população carcerária e falta de serviços, de acesso a direitos básicos dos detentos. E quem vai explicar para a gente agora que violações foram essas é a doutora Carla Padilha, promotora do Ministério Público do Estado de Alagoas, que esteve pessoalmente lá no Baldomero no ano passado, foi uma das unidades que ela pôde visitar, conversou com os presos, né? É uma fiscalização, inclusive, surpresa, né, doutora, que se faz a cada ano e se produziu um relatório. O que tem nesse relatório que a sociedade precisa conhecer? A intenção justamente de dar visibilidade ao que foi apurado e que consta desse relatório é para que a sociedade civil organizada possa ter conhecimento do que ocorre ou de como está atualmente o sistema prisional em Alagoas. Esse tipo de trabalho é desenvolvido pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura em diversas unidades da Federação. Não foi a primeira vez que foi feito em Alagoas. O ano passado foi agendada essa visita e normalmente ela é avisada bem próxima à visita, justamente para evitar qualquer tipo de alteração no estado de coisas. É necessário que haja a possibilidade de que esses órgãos de fiscalização, de fato, possam aferir a situação na sua realidade. E a gente sabe que os muros do sistema prisional, e aí eu lhe digo, não é uma realidade somente de Alagoas, é uma realidade nacional. Os muros do sistema prisional terminam silenciando violações de direitos humanos que ocorrem lá dentro, que vão desde problemas com o fornecimento de alimentação, problemas com o acesso à saúde por parte desses presos, problemas com a questão das visitas e uma série de outras questões que merecem um olhar atento e de fiscalização por parte do Ministério Público, da própria OAB e também da sociedade civil organizada. Então, o que nós queremos é prestar contas para que os órgãos possam cobrar efetivamente mudanças que possam minimamente resgatar a dignidade desses presos. Promotora, que situações muito críticas vocês encontraram? Olha, eu poderia dizer que, assim, há problemas generalizados, que vão desde questões relacionadas à higiene de ambientes onde eles estão lotados, que violam o direito à dignidade daqueles presos, problemas relacionados à ausência de um atendimento adequado, quando há necessidade, quando algum preso está doente. E eu diria que, pontualmente, nós, através de uma escuta própria junto a esses presos, podemos identificar. E fizemos mais. A gente realizou uma audiência pública com familiares desses presos que também nos relataram questões muito graves, pontuais, mas graves. Então, a partir do momento em que esse relatório é disponibilizado, é possível que vocês identifiquem com detalhes, porque o relatório é muito rico. Ele foi dividido para cada unidade prisional. E eu participei de apenas uma das visitas, que foi justamente o Baldomero Cavalcante. Houve denúncias de tortura, não só no Baldomero, como também em outras unidades, inclusive no interior. E de que forma seriam? Olha, sim, houve denúncias de tortura. Agora, nós temos que ter o cuidado de somente apontar o dedo para qualquer pessoa pela prática de tortura quando há, de fato, elementos de prova que possam corroborar essas alegações. Porque o crime de tortura é um crime muito grave, que o Estado brasileiro assumiu o compromisso de reprimir e legalmente prevenir. E a gente sabe que, lamentavelmente, como essa população carcerária é invisibilizada pela própria
própria condição, não é? Às vezes até a sociedade não se preocupa muito com isso, não é? Porque acha que as pessoas estão lá porque praticaram um mal injusto, um mal grave e que, portanto, não merecem esse olhar atento mínimo por parte das instituições. Só que a gente imagina que um dia, lamentavelmente, a gente pode ter lá um parente, alguém que a gente conheça, e não é razoável se permitir que se abuse da autoridade ou que se lance violações, quer físicas, quer psicológicas, quer até por uma omissão, por privação do acesso a determinados serviços. Promotora, o relatório, ele cita entre essas questões, né, da falta de acesso, por exemplo, à saúde, né, a serviços de saúde e alimentação adequada, cita também casos de abuso sexual, né, e até de castigos com presos que ficaram sem visita. Isso aconteceu e foi aqui na capital? Olha, eu lhe diria que eu prefiro não falar em detalhes porque o relatório é muito grande, é muito amplo. E como a minha visão foi muito parcial, eu acho temerário a gente já avançar nesse sentido. Mas isso vai estar disponibilizado, aberto a todos, e eu espero que a imprensa também contribua com a divulgação desses fatos. A gente não quer apontar o dedo para cobrar responsabilidades, senão a partir do que a gente de fato identificou. Então, o mecanismo é composto de profissionais independentes, com qualificação de todas as espécies, formação superior e que tem esse olhar e um treinamento, uma capacitação para avaliar justamente onde é que se pecou no oferecimento daquela condição para o preso. Que a gente sabe que ele vai ter privada a sua liberdade, é uma coisa, mas a partir daí, nada mais que possa repercutir na simples privação de liberdade pode ser considerado legal. Então, esse relatório minucioso vai ser apresentado amanhã no evento no Ministério Público Estadual, que fica ali no bairro do Poço, né? Está marcado para as 9 da manhã. Quem é que vai participar? Existem também representantes da própria Secretaria de Ressocialização que vão receber esse documento ou até já receberam, promotora? Esse documento já foi entregue formalmente ao então secretário de Ressocialização, que agora mudou, né? Isso ano passado. Mas agora, neste momento, vamos contar com a participação do Ministério Público, do Poder Judiciário, da OAB, dos próprios membros do mecanismo que se incumbirão de divulgar e de detalhar o relatório, e a gente espera que haja o interesse da própria sociedade em cobrar das instituições o cumprimento da lei, né? Porque a partir daí a gente vai ter respeito à nossa Constituição Federal e respeitar a dignidade de todos que estão lá. Por alguma razão vão passar um tempo afastados do convívio, mas nem por isso você pode admitir, por exemplo, que tem uma alimentação sem a mínima higiene, como foi identificado. Me parece até que nesse caso já houve um reparo por parte da administração pública em, digamos assim, em consertar esse tipo de problema identificado, mas há muito que se fazer, né? É preciso que estejamos todos juntos para encontrar saídas que possam minimizar a aflição, sobretudo das mães desses presos que nos chegam quase todos os dias lamentando fatos que ocorrem contra seus filhos, inclusive de lesões e tudo mais. Que bom, então, que o mecanismo faz esse trabalho, né, junto com a OAB e o Ministério Público, esse olhar atento, já que, como a senhora mesma disse, né, boa parte da nossa sociedade não se importa com o que acontece do presídio, dentro do presídio, né, do muro para dentro, por achar que eles estão ali para serem castigados. Isso. Mas a lei não diz isso, né? Exatamente. A lei existe para todos, direitos iguais para todos, inclusive para a população carcerária, dentro do que tem que ser cumprido. Existe uma pena que eles vão cumprir, mas isso não dá o direito deles serem lá maltratados ou até abusados, como houve denúncias no relatório. Exatamente. E mais, a nossa expectativa é que o governo de Alagoas crie o Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. E nele consta a figura do mecanismo estadual, ou seja, teremos profissionais que vão ser cadastrados, devidamente preparados para isso, cuja função precípua é prevenir e combater a tortura nos locais de privação de liberdade. O governador já recebeu esse projeto de lei, que foi entregue pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública. Eu mesmo estava presente no momento de entrega ao atual governador, e a gente espera que ele se sensibilize com a causa. Ele se mostrou extremamente simpático a esse pleito, para que esse sistema seja efetivamente criado no estado de Alagoas.
Já que esses problemas não são novos, né, doutora Carla Padilha? Isso daí há anos, a gente vem sempre denunciando a situação do sistema prisional, a superlotação principalmente, não só aqui, claro, em Alagoas, como também nos outros estados do Brasil. Mas a senhora acredita que há esperança de mudança, de fato, de melhorias? A senhora já citou aí que a alimentação parece que já foi mudada, né? A empresa fornecedora. Então já é um avanço? Sim, não tenha dúvidas. Quando a gente lança luzes ao problema, não é? As instituições têm o dever de agir, não é? E há mecanismos jurídicos que possam exigir dessas autoridades uma ação civil pública com a obrigação de fazer, uma responsabilização administrativa, civil, etc. Mas o que a gente espera mesmo é que eles se empenhem no exercício da sua função e que não necessite de nada que não seja o diálogo, a cooperação e a busca de soluções, porque isso passa, claro, por orçamento, não é? E por questões que dizem respeito à estrutura do governo atualmente para dar cabo a esse problema tão grave, como você disse, que se arrasta há décadas e que não é uma realidade apenas alagoana. Eu tenho que dizer que é uma realidade estadual, nacional e quiçá, de fora do país, né? E a gente sabe que, vez por outra, pulula um caso gravíssimo de uma violação num presídio qualquer da parte norte do país, e aí, naquele momento, todo mundo presta atenção naquilo. Mas é preciso que haja uma fiscalização corriqueira, sistemática, para que não precisemos chegar a um grau muito grave de violação de direitos. Tudo está na prevenção, né, doutora Carla Padilha? Muito obrigada. Então, fazendo aí a divulgação prévia desse trabalho de fiscalização em conjunto, né, pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão independente que existe e que circula pelos estados do Brasil, fazendo justamente esse trabalho dentro das unidades, conversando com os presos, fotografando, filmando, verificando o que está acontecendo lá dentro, né? Ao lado, claro, da OAB, no caso aqui Alagoas, e do Ministério Público. O resultado de tudo isso, amanhã a sociedade vai conhecer com esse evento marcado para as 9 da manhã na sede do Ministério Público Estadual.